de luz, nascido amor, e nos conduz a paz nos envia. Perfeito. Temos mais uma pergunta da TV Chico Xavier. Qual o caminho ideal para se desenvolver a intuição? Por favor, você vai ter que falar um pouquinho mais alto, eu não estou ouvindo. Não consegui Qual ouvir. o caminho ideal? Tá me ouvindo agora? Ouvi Qual e o caminho cortou. ideal para se desenvolver? Para? Vou repetir. Qual o caminho ideal para se desenvolver a intuição? Ah, tá. Bom, a intuição é um fenômeno natural. A mediunidade intuitiva é a mediunidade natural da criatura imortal. As mensagens, assim, a mediunidade psicofônica, pelo diálogo, a mensagem psicográfica pelo escrito, a mensagem psicométrica pela medição da vibração, enfim, a mediunidade de efeitos físicos são mediunidades classificadas no intercâmbio do mundo espiritual. Mas a mediunidade natural, própria dos seres que vão evoluir, é a mediunidade intuitiva. Como podemos desenvolvê-la? Bem, primeiro, conhecendo a mediunidade. Aí eu volto à questão sempre que é: você não faz um médium simplesmente porque ele se comunica ou porque ele sente o mundo astral. Você, se quiser preparar um médium, discipliná-lo e educá-lo, você tem que dizer para ele primeiro: você estuda a mediunidade, as diversas formas de mediunidade, porque a mediunidade é como uma escala. É assim, ela vai se desenvolvendo em zonas intermediárias. Para você ter uma mediunidade, digamos, desenvolvida, você terá que ler, você terá que se imbuir das leituras evangélicas boas para poder sintonizar com espíritos bons. Porque se você sintonizar com qualquer manifestação, você não conseguirá desenvolver a mediunidade exclusivamente voltada para o bem. Mediunidade com Jesus, ela não permite troca. Não existem troca de favores. Não existe benefícios econômicos. Não existe favorecimentos. Muitas vezes você traz os recursos mediúnicos para as pessoas que lhe procuram, e às vezes você tem um filho que vem e lhe pergunta: você diz tanta coisa para os outros, por que você não pode dizer para mim? Você vai dizer: é claro que eu te direi todas as vezes que se tornar necessário alguma coisa, mas os espíritos que trabalham, eles não estão aí para servir interesses pessoais, eles não estão aí para servir interesses, digamos, com finalidades de outros, como econômicos, como de agradar. E tanto é que existe, agora não tanto, mas na minha época existiam médiuns que iam para reuniões sociais, porque tinha mediunidade à flor da pele, eles conversavam sobre os parentes que estavam presentes, e eles tinham uma mediunidade muito extraordinária até, mas era ao mesmo tempo misturada com bebida, com jantas, um ambiente nitidamente social. É óbvio que espíritos que gostam disso participam, mas os espíritos mais evoluídos, mais instruídos, desejam conversar sobre as verdades espirituais que já saíram fora, digamos, dessas exigências carnais, exigências da matéria. Eles não participam de programações que não sejam voltadas ao bem coletivo. Bom, então assim nós temos o desenvolvimento da mediunidade em todos os seus setores. Na parte intuitiva, a criatura começa a sentir o universo à sua frente.
Como que ele consegue sentir? Quando ele começa a orar com profundidade. O que é orar com profundidade? Orar abrindo a janela da sua alma para que seu espírito possa se comunicar com os entes superiores. E você o faz isso quando você levanta pela manhã. E antes de sair, você sente o seu corpo físico, você faz aquela distensão, digamos, com as pernas à esquerda, puxa, solta, à direita, puxa as duas, soltas. Respira profundamente, começa a sentir seu corpo físico. Fique uns minutos assim, relaxado, sente na cama e permaneça por uns 2 a 3 minutos sentado, sem levantar abruptamente. E aí você poderá fazer a primeira oração matinal em que você despertou para a rotina de um dia, agradecendo a bênção da vida e agradecendo a guarda de seu anjo, está seu anjo da guarda ao seu lado, e pedindo a colaboração dele para que você esteja vigilante, para que você esteja operoso, para que você possa seguir o seu caminho longe dos espíritos maus. Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, a grande pergunta, se você vive num mundo de provas e expiações, é óbvio que você vive com os espíritos maus, espíritos que estão à sua volta, que usam armadilhas, que quer detê-los, que quer causar problema para você se afastar do caminho de Jesus. Então, este mundo é provacional. O próprio Cristo, quando esteve para ir para o Gólgota, jesuou, se afastou do deserto, mas o mundo que estava aqui foi perseguido por espíritos, né? Que o perseguiam porque ele estava com sede, ele estava com fome, e ele foi fazer a sua penitência. E esses espíritos diziam para ele que não adiantava, que o mundo ia virar de cabeça para baixo. E ele, uma certa hora, perguntou: meu irmão, como é teu nome? E ele: meu nome é Legião, ou seja, eram muitos. E assim são os espíritos que desejam nos perturbar. Então, a intuição começa quando nós nos damos conta de que somos seres universais. Quando nós nos damos conta de que, momentaneamente, estamos nesse corpo. E aí nós começamos a pedir a presença dos espíritos do bem à nossa volta, como pedindo ao anjo da guarda que nos intua a toda hora quanto às armadilhas propostas pelos espíritos maus, quanto às armadilhas da vida, nos deixe vigilantes, acautelados, para procurarmos os acertos da existência. Então, nós pedimos a comunicação através da maneira intuitiva. E a intuição é uma propriedade que se desenvolve à medida que você para ouvir o mundo. Eu pergunto quantas vezes a criatura humana para ouvir o mundo. Alguém vai dizer: como ouvir o mundo? Pare agora, quando terminar este programa. Não ligue a televisão, não ligue o rádio. Pare um pouco e ouça os rumores do mundo que você está vivendo. Pode parecer algo sem nexo. Às vezes, habitue-se a fazer isso e você vai ouvir cada vez mais novos rumores. A ciência humana está preocupada e colocou instrumentos de som na estratosfera a 50 quilômetros daqui da costa da Terra e começou a ouvir sons que não tinha como explicar. Sons como se fosse assim, sopros. O que é isso, minha gente? Isso é uma energia. Isso é um mundo universal. Você pode e deve se desenvolver lendo. Leia o Pentateuco da doutrina espírita, que é altamente instrutivo para o desenvolvimento da intuidade. Leia o livro dos médiuns, que é o segundo livro do Pentateuco da doutrina dos espíritos. Você vai verificar os diversos tipos de mediunidade, como vai, inclusive, observar os diversos tipos de processos obsessivos, e você tem que estar preparado e acautelado para não ser ardilosamente envolvido por espíritos infelizes.
E se você se habituar a conversar com eles, eu vou dizer uma coisa para você na minha vida. Eu converso, as pessoas que me conhecem sabem, eu na minha instituição, tem mais de 50 anos, eu tenho uma sala onde eu realizo alguns exames isoladamente. E os meus colaboradores dizem, quando entra alguém mais novo, e diz assim, ele está falando sozinho? E eles dizem, não, ele não está falando sozinho. Para você, ele está falando sozinho. Mas para você perguntar para ele, ele vai dizer que está falando com os espíritos amigos. E eu realmente faço. Eu digo assim, boa tarde, meu anjo da guarda, como vai? Eu estou aqui frente a um problema. Eu não sei qual a melhor maneira de resolver. Se eu encaro este problema assim, ou se eu encaro de outra forma. Se possível for, e esse meu querido irmão puder me intuir, eu agradeceria a oportunidade. E passado um determinado tempo, uma intuição surge. Por que é uma intuição? Eu não estava pensando naquilo, é jogado na minha mente algo que está respondendo àquilo que eu formulava há algum tempo atrás. Você se comunica intuitivamente. E uma vez que você fazendo isso várias vezes, você acaba fazendo essa intuição até sem falar. A intuição mental, que é mental, e lhe ajudará muito no propósito da sua existência, porque nos mundos mais evoluídos não será necessário psicografar, nem usar da psicofonia, porque nós nos comunicaremos mentalmente. E o processo é totalmente intuitivo. Então, eu quero lhe dizer que a mediunidade do futuro é nitidamente intuitiva. E você pode treinar, acordando e orando. Orando, nem que seja mental, 3 minutos no meio da manhã, para pedir a ajuda dos bons amigos, e lhe intuam. Converse com o seu anjo da guarda, pode ser mentalmente. Se você começar a conversar com o seu anjo da guarda, você obterá as respostas, porque ele está presente, ele foi designado pelo poder do Criador para te acompanhar até o final de tua existência. Use esta extraordinária presença, que é a misericórdia divina para não nos deixar só, colocou ao nosso lado. Nunca, portanto, se sinta só, por mais solitário que você esteja, porque ao seu lado, além do seu anjo da guarda, você pode conversar com inúmeros espíritos que, através da sintonia e da boa vontade que você estabelecerá, estão dispostos a conversar com o vosso espírito. É verdade. E nós vivemos comumente situações de pessoas que nos procuram e nos questionam exatamente no sentido da mediunidade intuitiva. Eu por exemplo, só vim perceber a intuição depois que li as obras kardecianas e comecei a fazer outros estudos dentro do Espiritismo. Mas é interessante porque são pensamentos que vêm e se unem ao seu para que você entenda-os e separe o que é teu e o que não é, mas com a prática a gente vai percebendo que vem realmente diferente. E há pessoas que escutam, não é? Perfeitamente alguém sussurrando, falando ao teu ouvido, que é a auditiva, né? Essa daí é perfeita. Temos mais uma pergunta, Maurício. Não, é só um detalhezinho. Antes de você fazer a pergunta, um gancho que você está fazendo é o seguinte. Uma vez eu perguntei exatamente isso, meu irmão, vai chegar um momento que eu não vou saber diferenciar o que é meu e o que é contribuição sua. E ele respondeu com muita propriedade. E isso importa, escolha melhor. E é verdade. Isso quer dizer assim, ó, que não interessa quem é o autor, interessa é o benefício. Exatamente. TV
TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre com